mas agora ele fez esse retorno para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós aqui em Pinheiros estamos acolhendo ele e a família e esperamos que ele seja uma bênção, que ele torne membro comungante da igreja e que ele desenvolva os dons. De Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar o vídeo aqui que está no Instagram do pastor ali da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor bem conhecido aí, né, que representa hoje, quando você olha a imagem de presbiteriana, se vê muito esse pastor, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Mas esse pastor aí recebeu a pergunta se Ricardo Pavanelli estaria fixo ali na igreja presbiteriana. Aqui, irmãos, eu tenho um vídeo para pôr, eu vou colocar o vídeo inteiro para vocês. Quem olha assim o vídeo vê uma resposta, mas não consegue perceber os detalhes dessa resposta, né? E aí depois eu vou comentar com vocês em detalhes o que eu percebi. Veja o vídeo aí. Eu creio que sim, ele está sendo acolhido, ele já se despediu lá da Congregação Cristã do Brasil. Ele, a sua esposa, seus 2 filhos serão integrados aqui, mas estão sendo acolhidos, né? E nós estamos dando apoio a ele. Eu creio que ele está voltando às origens dele. A família dele era presbiteriana, o pai era presbítero, a mãe programista da igreja presbiteriana. 4ª geração de presbiterianos. Ele passou esse tempo na CCB, mas agora ele fez esse retorno para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós aqui em Pinheiros estamos acolhendo ele e a família e esperamos que ele seja uma bênção, que ele torne membro comungante da igreja e que ele desenvolva os dons e os talentos que ele tem. Ele é um docente e nós vamos investir na vida dele e pastoreá-lo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Veja que eles perguntam, né, se ele vai ficar fixo, ele fala, eu creio que sim. Bom, ele pode só ter respondido com base em decisão que ele possa tomar, de sair ou não. Mas daí ele fala que a gente vai receber, depois ele fala, estamos recebendo, né? Ele fala como se fica um pouco ali na dúvida, algumas questões, mas ele não afirma. Né? Então ele fala, estamos recebendo, estamos dando apoio, daí mostra o livro do Ricardo Pavanelli. Acolhidos, né? E nós estamos dando apoio a ele. Eu creio que ele está voltando às origens dele. É interessante a se pensar nessas questões, meus irmãos, porque quando é uma outra pessoa, eu já quero entrar nesse assunto logo de cara. Quando é uma outra pessoa qualquer, Ricardo Pavanelli tem a sua formação, né, acadêmica, ali, é uma pessoa estudado, né? Então, mas quando vem um outro da CCB, será que eles têm toda essa dinâmica de demonstração de carinho e recepção? Até porque, vamos entender bem, um tempo atrás a presbiteriana criou um documento falando que não aceitava o batismo da congregação cristã no Brasil. Isso, não vamos entrar no mérito, falar, eu sei que alguns da CCB vai discordar de mim, mas a CCB sempre fez isso também, né? Sempre fez o ato batismal ali, exclusivismo total e que todos teriam que se rebatizar. Hoje está se criando, graças a Deus, um entendimento diferente sobre batismo. Mas uma igreja com tão vasto estudo como dizem fazer isso daí, eu não creio muito assim em vários detalhes, né? Coisas que entram do calvinismo ainda muito influente no meio da presbiteriana, que eu quero conversar com vocês depois. Mas aí, como faz, né? Ele vai ali, ele talvez, não sei, foi batizado, não sei direito esses detalhes. Mas aí vem a família, né? A família batizada na congregação. Como que faz? Será que aí, nesse caso, vão aceitar bem, né? E ele, no fato, ele saiu da igreja e retornou, digamos assim, pelo que ele está falando, né? Ele fala ali que estão recebendo, que ali é o lugar dele, né? E como se fosse, dá a entender que ali fosse o lugar dele. Você pode ver que ele vai tá voltando às origens, né? E aí tudo bem. Só que essa questão toda do batismo e da não aceitação, como que vai ficar? Aí a gente torna a pensar novamente no exclusivismo, né? Porque a presbiteriana, você imagina só, na época que teve protestaram contra a fé católica e aí iniciou essas igrejas reformadas. E a presbiteriana, você imagina o quanto ela era exclusivista. Tal fato que vem de lá atrás as questões do Calvino, né? Calvino mandava matar quem pensasse diferente, né? Mandou matar quem pensou diferente. E aí você imagina lá quando saía da igreja católica, ia para a presbiteriana e essas pessoas elas pensassem um pouco diferente e foi criando outras igrejas. E quem saía dali era algo terrível. Então tudo bem, isso foi trabalhado ao longo dos anos, isso foi mudado, modificado, porque muitos anos, né, irmãos? As igrejas tendem a evoluir em conhecimento.
Enquanto a gente vê a congregação nova, e a gente esperando as questões de mudança, e elas vão vindo por vários líderes que nós vemos, várias regionais, diferente do que se está acostumado, então a gente vai entendendo, a gente vai observando, a gente vai entendendo muito bem que as igrejas e os seus entendimentos elas modificam com o tempo. Mas aí essa questão que ele fala aqui, e demonstra que está dando apoio, demonstra o livro, todo esse alarde, é claro, porque ele vai levar muita gente para a presbiteriana com ele, né? Isso é fato. Agora, existem coisas ali e ideias que ele também, com o tempo, acredito que ele não vai aceitar. Isso é fato, irmãos, porque ele, queira ou não, teve a experiência na congregação e teve a experiência na presbiteriana. Então, será que lá eles também são prontos a ouvir? Eles vão aceitar opiniões dele? Ele mesmo fala aqui que ele vai continuar com os seus dons, né? Ele está acolhendo ele como um membro para comungar com a igreja, ou seja, esse retorno. Eu sempre falo no canal sobre retornos. Saiu da igreja, voltou para a igreja, ou seja, sai e volta. Será que estamos firmados em igreja mesmo ou em denominação? Será que somos de Cristo? Porque a alienação, ela não é exclusiva da CCB. Tem muitas pessoas exclusivistas dentro da presbiteriana, isso é fato. Das igrejas, tanto que elas não têm muito comunhão uma com a outra. A pessoa precisa estar liberto totalmente em Cristo, liberto das amarras do homem e de qualquer sistema religioso. Aí ele fala, vai voltar e tornar-se um membro. É o membro que muitos falam que na CCB não é. A CCB não tem membro, né? E daí vai num lugar que é membro. Não, tem que ser membro de uma igreja, tem que ser membro, tem que ter carteirinha. Até essas conversas criaram da CCB, né? A gente tem que ser imparcial aqui, irmãos. Essa história de membro, todo que faz parte de qualquer grupo, se vocês verem a palavra membro no dicionário, não pode ver palavras e significados no dicionário só para criticar alguém. Tem que também ver para entender fatos, né, do porquê que às vezes não adquiriu essa fala de membro. E de caso a gente pode ver que as igrejas adquirem para um controle absoluto da pessoa e daquele que está ali, até mesmo pelo dízimo. E aí a congregação dizem que não tem membro, só é membro do ministério. Obviamente você exerce uma função, até por lei, por isso veio até os seguros, né, que alguns regionais estão adquirindo até para porteiros, para quem faz limpeza, por questões que a lei vai vindo para cima. Então, agora membro de carteirinha, essas igrejas são, mas você não deixa de ser membro quem é da congregação. É membro, faz parte de um grupo, pode ser membro de uma empresa, membro de algum lugar, isso é porque faz parte daquele grupo de pessoas, né? Pois bem, essa questão aqui, né, ele vai voltar a tornar membro e depois vai desenvolver os seus dons. Incrível, né? Porque muito se fala aí que as presbiterianas não acreditam nos dons, né? E aí Ricardo Pavanelli vai lá e tem dons de língua. Até ultimamente, até ele sair e ir para a presbiteriana, ele falava em línguas na pregação, coisa que o presbiteriano muitas vezes nem aceita e não se fala dentro da igreja, é estranho a eles, né? Ali é um silêncio absoluto, ouvindo as pregações, tudo bem, cada igreja tem uma maneira de servir a Deus, nós não podemos julgar porque Deus trabalha nessas igrejas. E se você falar o contrário, você está mentindo. Então Deus age pela fé das pessoas, independente muitas vezes da liturgia. O importante é que Cristo seja professado, que Cristo seja o foco da igreja. Ali, então todas as igrejas elas tendem a ter diferença uma da outra. Agora, ele falar que vai desenvolver os dons, se continuar desenvolvendo os dons ali, me perdoa, mas eu fico aqui pensando qual seriam esses dons. Será que vão colocar ele no púlpito? Porque quantas outras pessoas com pastores ou ancião ou cooperador que pode ter saído da CCB e não teve oportunidade de desenvolver nada na presbiteriana? Então qual que é a diferença dele, né, para outros? Aí eu fico aqui pensando, né, tudo bem, vai desenvolver os dons de acordo com aquilo que eles decidirem, então, o que é dom. Aí já está mais uma coisa para Ricardo enfrentar ali dentro, né? E essa questão de ser pastoreado, ele vai ser pastoreado agora por líderes da presbiteriana. É outra questão aí intrigante, né? Que você pensa assim, é uma pessoa que ele era o pastor da igreja, porque o ancião, ele tem que ter o dom de pastor, como manda Efésios,
né? Que uns teriam dons de ensinar, outros dons de pastorear, né? E esse é o dom que precisa, embora o nome é ancião na igreja, mas ele tem que pastorear a igreja física aqui na terra. O sumo pastor é Jesus Cristo. A gente sabe disso, né? Na congregação não tem pastor, não é o sumo pastor, como o Valdir de Matão falou, né? Mas se não tiver o dom de pastorear o povo, né, o que manda, até a Bíblia manda em Efésios, não adianta nada. Então, ele pastoreava pessoas na igreja, né, ali, e agora vai ser pastoreado pela presbiteriana, pelos pastores da presbiteriana. Essa questão que eles entram assim, com essa soberania, com esse pensamento acima, sempre acima, é o que a gente vê em muitos pastores. É difícil um pastor que ele é totalmente humilde, ou o ancião, ou cooperador, que ele é totalmente humilde e aceitar que a pessoa também tem a sua fé, a sua autonomia da fé, seu aprendizado, seu conhecimento. E muitas das vezes eles criam até uma barreira, uma blindagem para não aceitar que um membro tenha a sua opinião sobre Bíblia. Na congregação, quantos mesmo não era sábio das coisas de Deus, da palavra de Deus, mas não teve oportunidade de pregar em púlpito, né? Até porque quando ele foi falar com o ancião ou o cooperador e vê que ele é assim, alguns já por ciúmes ou por inveja já até deixa de lado, porque conhece das escrituras, né? Em outros lugares a gente vê que ele se desenvolve, porque de acordo com o que eles acham que deve ser aquele ali, né? Então, aquele ali tem que ser, e às vezes é parente, às vezes não é. Isso tudo envolve dentro da igreja, infelizmente. Então, essa questão de vamos pastorear ele, eu achei até forte, aí indo para cima mesmo. Talvez eles pensam isso como ser, talvez submisso à igreja. Não dá para entender essa questão de trazer uma pessoa que foi líder, que ele mesmo tinha os seus dons ali e falar que ele vai ser pastoreado por nós. Eu ainda não entendo muito esse termo. Mas enfim, talvez é porque vai fazer parte, vai ficar por baixo, ali embaixo das asas ali daquela liderança. Talvez seja isso, né? Mas é interessante se saber que tudo isso vem a decorrer porque a gente vai criando um conhecimento, né, irmãos? A gente vai criando uma maturidade espiritual e tendo aí as experiências. Por isso que a gente faz esses vídeos aqui, para você se tornar cada vez mais livre e desprendido de religiosidade, né, de religião e de um sistema do homem, a total dependência somente de Cristo. Por isso eu falo, se for para você sair de um lugar, você sair da congregação e ir para certas igrejas, certos movimentos, que muitas das vezes vai tornar-te mais uma vez dependente do homem, a sua submissão, um religioso total, né, com observâncias e regras a ser cumprida. Fique na onde você está, ou seja, quem está na congregação, fique na congregação mesmo. Se esse local que você está é um pouco menos, como a gente vê, audacioso em algumas regiões e algumas comuns da congregação, que até mesmo os anciãos do Braz sabem que existe. Então tem até os conselhos, algumas circulares que estão fazendo aí para tentar mudar isso. Mas você pega a região do Paraná, por exemplo, é quase impossível uma pessoa liberta da religiosidade, né, da escravidão da religiosidade, ficar congregando dentro da congregação. Porém, tem regiões no estado de São Paulo, e acredito que talvez no Paraná mesmo, que não seja tanto assim. Que a pessoa ela é escrava de um sistema, só é religiosa, serve a Deus enquanto ela observa questões externadas. Quantas tiradas de liberdade de organista, de pessoas, por uma questão de roupa, uma questão de unha bem feita, ou talvez com um esmalte foi tirado, cabelo. Quantas observâncias que a fé da pessoa foi abalada por causa dessas reações, né? A pessoa tem uma ação, e aí vem a reação ministerial que abala a fé da pessoa porque ela não tinha fé firmada em Cristo. Então, quando a sua fé é realmente firmada em Cristo, essas coisas não te afetam. E aí você continua congregando. Às vezes ali tem ancião, cooperadores que não é tão legalista e extremista, né? Como diz o Davi Trevisan, que tem muitos extremistas dentro da igreja. Davi Trevisan, que é o ancião do conselho, falou isso. Então, quando você enxerga Cristo, quando você enxerga cada vez mais a verdade e ela te regenera, esses ancião cooperador que sobem no púlpito para atacar, para jogar indireta, para tentar falar do seu filho ou da tua filha que fez isso e aquilo, tentar desmerecer, porque cidades pequenas é onde mais ocorrem essas coisas absurdas. E o Ministério do Braz talvez não entenda porque eles vão se acostumando com igrejas grandes,
E a fofoca vem do mesmo jeito, mas a cidade pequena, ela destrói muito mais alma se o líder quiser ali do púlpito, porque ele é totalmente submisso a ele quando vai na igreja, né? Então houve certas coisas que fazem mal, mas tem lugar na congregação que não é assim, que as pessoas vivem como igreja. Alguns vêm aqui e falam, meu cooperador fala que a gente tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que aprender, então tá bom, é isso mesmo. Torna-se cada vez mais sábio, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus somente, e aí você fica onde você está. Agora, partir da situação, por exemplo, aqui, a gente vê o próprio Augusto Nicodemos, né? Teve um vídeo aí que a pessoa perguntou para ele, por que Deus cria pessoas para não salvá-las? Situação aqui que a gente vai discorrer e pensar aqui, porque daí ele vai dar uma explicação que você parece que ele está falando sobre a fé e aceitar a Cristo dentro do livre-arbítrio. Aí vai terminando a fala dele, ele já começa a querer entrar na soberania de Deus e começa a querer falar que tem aqueles que aceitaram e viveram, aceitou-se a Cristo, eles vão falar que esse daí é os que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Eles entram na soberania de Deus. Veja aí esse vídeo. Ele fala de uma maneira que tem sim o livre-arbítrio, mas depois ele entra já na predestinação. Eles querem saber entrar na soberania de Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, onde não há tempo nem espaço para Deus. Todas as coisas acontecem simultaneamente. A gente vê que o tempo e espaço foi criado aqui para nós. Tanto é que até pela ciência, quando se olha fora dessa matéria, fora aqui do nosso universo, começa a se olhar no espaço, o tempo ele é relativo. Então Deus, na sua soberania alfa e ômega, ele tem a presciência, obviamente, como tudo acontece simultaneamente, daquele que aceitou, e os eleitos realmente são aqueles que perseveraram na fé até o fim. Só quem foi até o fim com a mesma fé, esses são os eleitos. Mas para que ficarmos entrando numa pregação, no anúncio do Evangelho, entrando na mente e soberania de Deus? Para que tentar entender a soberania de Deus? Se alguém é predestinado ou não é, ou se eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ser salvo. E aí entra naquela bagunça toda como essa que eu citei para vocês. E todo o calvinista extremos, aquele master, hiper, mega calvinista, ele começa a ter um pensamento meio que enlouquecido sobre essas coisas. Porque ele entra nessa questão da predestinação de tal maneira que ele tem que vivenciar isso ou de alguém, ou medir alguém por predestinados ou não. Assim como a igreja fala que fulano é joio ou é trigo, sendo que ele não faleceu, ele não morreu, como é que você vai decidir se ele se arrependeu ou não? Ou se ele se transformou até o final da vida? E aí, quem persevera até o fim, sim, são os eleitos de Cristo. Mas, porém, eu não posso ficar aqui falando que Deus determinou antes, como ele quis dizer. Porque se eu falo isso e volto a falar isso, então logo eu tenho a ideia de que Deus determinou que uns não aceitariam a Deus e não iriam aceitar. Então Deus não interfere nisso, sabendo que nosso livre-arbítrio, ele é condicionado ainda a Deus, porque Ele é soberano. É Ele ainda que decide tudo. Você entendeu? Mesmo sendo, nós temos o livre-arbítrio, mas Deus na sua soberania, Ele decide tudo. Você não consegue entrar na mentalidade de Deus. Mas eles querem colocar como alguém que determinou antes da fundação do mundo. Por quê? Não consegue, eles querem explicar o tempo, o passado, antes da fundação do mundo, até o final de tudo. Sabendo, e repito, a Bíblia está de Gênesis, Apocalipse, do nosso entendimento aqui, na Terra, para nós vivermos no livre-arbítrio criado por Deus. Mas veja bem, até Paulo explica sobre essa questão da predestinação em Romanos 8, 9, e quando ele vai entrando, quando ele começa a entrar em Romanos 11, 33,
por exemplo, você vai ver ele falar assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Amém. Se você ouviu falar lá atrás de predestinação de Paulo, logo ele chega aqui em Romanos 11 e admite: pois quem conhece os pensamentos de Deus, né? E é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Mas não. A igreja presbiteriana, vivendo o calvinismo, que na verdade Calvino lá tentou explicar um pouco, porque foi coisa da época, e nem se pensava em espaço e tempo, não pensava na ciência que tem hoje, já sabemos tudo sobre isso, e ainda assim que a Bíblia explicava que Deus é alfa e ômega, o princípio e o fim, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ainda querem viver nessa questão do predestinado ou não, ou se envolver na presciência de Deus. A presciência é uma coisa, predestinação é outra, mas eles conseguem. Você viu na cabeça dele, Augusto Nicodemos consegue entrar ali e falar assim: antes Deus já tinha ali determinado, né, que alguns iam crer ou não, já tinha escolhido os que iam crer. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Mas esse é o vídeo de hoje, espero que vocês entendam mais um pouquinho aí sobre esse assunto. É muito fácil, a Bíblia é muito clara. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal, se inscreve no Instituto Medita Fé. Paz e graça verdadeira no coração de todos. E até o próximo vídeo.